Trabalhar com as configurações para a tabela ficou mais fácil no Word 2007 e 2010, com opções que facilitam as escolhas dos usuários. Agora estudaremos os estilos e como modificar as principais propriedades de uma tabela. Escolher estilos para sua tabela. Então, o que são estilos? Estilos é um conjunto de configurações prontas para facilitar o seu trabalho de criação. Eu vou selecionar esse meu título nessa tabela aqui, venho aqui em fonte e neste botão que é o limpar formatação. Por que eu faço isso? Eu faço para não influenciar a configuração do meu estilo. E vou escolher aqui sem sombreamento. Então, após limpar as configurações, eu venho, clico dentro da minha tabela e venho aqui em Design do Ferramentas de Tabela. Clicando em Design, aqui já abaixo eu tenho os estilos de tabela. Abrindo, eu tenho uma galeria de modelos. Olhem só. Passando o mouse, eu tenho uma pré-visualização na parte inferior na minha página. Então, você vai até você encontrar um modelo ideal, adequado para o seu trabalho. Chegando, você clica, ele aplica todas as configurações de borda, tipo de letra e sombreamentos. Os estilos também configuram propriedades ou opções de parágrafo, como o alinhamento. Então, agora nós vamos trabalhar então com bordas e sombreamentos na minha tabela. Eu vou, na verdade, modificar aqui o meu estilo. Então, eu vou selecionar essa parte de cima, onde eu tenho um sombreamento. Venho aqui em Ferramentas de Tabela, em Designer. Ao lado de estilos, aqui eu tenho duas opções para bordas e sombreamento. O sombreamento eu modifico, então, nesse local, escolhendo uma tonalidade de cor. Então, eu vou colocar aqui uma cor mais marrom, por exemplo. Olha só, então eu modifiquei o sombreamento do meu estilo. E posso colocar também no meu conteúdo, criando uma personalidade, criando um estilo próprio. O sombreamento, a borda, eu vou selecionar então toda a minha tabela e venho abaixo aqui em bordas. Eu tenho as opções de borda, superior, inferior, inclusive a 100 bordas. E bem abaixo eu tenho o controle de bordas e sombreamento, que é uma caixa de diálogo onde eu posso trabalhar as opções de borda e sombreamento. Neste caso, eu vou trabalhar aqui a borda, que é o tipo de borda, tipo da linha da minha borda. Eu vou escolher aqui esta, vou escolher uma cor, conforme o meu tema que eu escolhi, e aqui a espessura. Ao lado aqui eu coloco quais bordas eu desejo que usem esse estilo. E vou retirar, aplicar a tabela e dou um OK. Observem. Então, esse é o resultado final do trabalho com bordas e sombreamento. Agora vamos trabalhar com as larguras e alturas das células. Quando eu clico dentro de uma tabela, eu posso modificar a largura de uma coluna pela linha divisória, pela borda divisória. Tá ok? Esse movimento, essa alteração eu posso fazer aqui na régua também, para a coluna e aqui para a linha. Mexendo tanto na linha da borda ou aqui na régua, no elemento que indica a divisão. Outra característica, eu posso selecionar a minha tabela toda e vir aqui em Layout, do Ferramentas para a tabela, e aqui nesses dois botões, após ter feito várias alterações de largura e altura, distribuir as minhas linhas uniformemente e ainda distribuir as minhas colunas uniformemente. Essas duas opções vão transformar as linhas em tamanho igual e também as colunas em um tamanho igual. Vamos inserir agora uma coluna ou uma linha em uma tabela. Então, eu venho aqui e vou selecionar uma coluna, que é uma base, uma referência. Venho em Layout do Ferramentas de Tabela e aqui, Linhas e Colunas. E eu tenho aqui, inserir uma coluna à esquerda ou à direita. Eu vou clicar aqui à direita. Selecionando aqui uma linha, eu tenho lá no Layout esses dois botões que é
a possibilidade de inserir uma linha, abaixo ou acima. Eu vou colocar acima. Tá? Como nós vimos, para excluir, então nós temos o botão excluir, que vai excluir a linha ou excluir, então, a coluna. Agora nós vamos trabalhar o alinhamento e a orientação do meu conteúdo na célula. Então, vou clicar aqui, vou usar esse título, vou selecionar, venho em Layout e aqui Alinhamento. Eu tenho essa opção aqui de margens da célula, que é o seguinte, é a distância do meu texto até o final da célula. Então, vamos colocar aqui 2 milímetros, né, 0,2 centímetros na parte superior. Observem o movimento que ele vai fazer aqui na parte superior. Ele ele rebaixou, colocando uma margem entre o texto e o final da célula. Vou retornar, vou zerar aqui. Os padrões default, né, normalmente nós utilizamos o que o programa já apresenta. Ok. Na sequência, eu tenho aqui o outro botão que é a orientação do texto. É um giro do texto dentro da célula. Eu vou escolhendo a melhor aparência adequada. E aqui, essa série de botões, então, é o alinhamento horizontal e vertical. Então, aqui é vertical à esquerda e horizontal superior e inferior. Aqui nós temos ao centro, né? Então, inferior, centro e superior. E aqui a direita superior, a direita centralizada e a direita inferior. Você escolhe sempre o mais adequado para a visualização de sua tabela. Então, vimos de uma forma bem genérica algumas propriedades da tabela. Sugiro que você explore nos seus exemplos, nos seus modelos, para que você tenha um bom conhecimento e use sempre essas ferramentas a seu favor.